Agora vamos passar para a aplicação móvel, que também é algo em que temos investido muito tempo e temos vindo a melhorar constantemente desde que a lançamos em setembro do ano passado. Portanto, nós na altura lançámos-la pela data do Dia Arquidiocesano da Catequese em Braga, em que ela foi apresentada perante todos os catequistas. Portanto, dessa forma, a primeira funcionalidade que surgiu foi a gestão da catequese, mas ela já evoluiu, já tem muito mais funcionalidades e ainda vai evoluir mais. Portanto, então a App do Quírios tem vindo a evoluir ao longo do tempo, incorporando novas funcionalidades, possibilitando que qualquer entidade que faça parte da Igreja possa ter a sua própria app, sem qualquer investimento. Portanto, tendo apenas necessidade de ter uma subscrição ativa no Quírios. Portanto, significa que esta aplicação está disponível para todas as subscrições, desde paróquias a dioceses, a grupos, a movimentos, a associações, a congregações, a fraternidades, etc. Mesmo as que não têm página de internet ativa pelo Quírios. Então, podem utilizar e podem começar já a utilizar a aplicação. Agora vou explicar aqui um bocadinho como é que funciona a aplicação e como é que conseguem gerir os conteúdos através do Quírios. Portanto, como é que conseguem alimentar a aplicação através da vossa conta do Quírios. Então, depois de instalarem a aplicação que está disponível para Android e para iOS, surge-vos este ecrã. Portanto, é o ecrã de login, que surge quando abrem pela primeira vez. E existem duas formas de aceder. Portanto, a primeira é colocando os vossos dados da conta e pressionar no botão login. A segunda é entrando com a opção aceder sem login. Portanto, a grande diferença é que acedendo sem login só conseguem consultar as informações, não conseguem aceder às áreas restritas. Se entrarem com login e se tiverem acesso ao módulo da catequese, por exemplo, e se forem catequistas, conseguem gerir os vossos grupos de catequese. Por isso a app foi pensada para utilizar tanto pelos paroquianos, ou interessados numa comunidade ou num grupo, para terem acesso a notícias e eventos, como pelos próprios catequistas que precisam de gerir a catequese e precisam ter acesso aos dados dos seus catequizandos e aos encarregados de educação e mesmo das catequistas que partilham em conjunto, fazem parte pedagógica em conjunto com elas. Fazendo então login, a primeira vez vai surgir o ecrã que nós chamamos a seguir. Portanto, surge na primeira vez que abrimos a aplicação e encontra-se sempre disponível no menu. Sempre que desejar, podem ir ao menu e está lá a opção a seguir. E é através deste menu que podemos selecionar as subscrições que desejamos acompanhar. Portanto, nós desejamos acompanhar porque se formos utilizadores do Quírios e tivermos acesso a uma paróquia ou duas, podemos acompanhar essas, mas podemos também querer saber o que é que se está a passar na nossa diocese em termos de notícias e eventos, então nesse caso queremos seguir também essas. Portanto, apesar de nós não sermos utilizadores com acesso no Quírios a essas subscrições, podemos acompanhar em termos de comunicação que elas vão publicando. Por isso temos que ir a este ecrã e selecionar as que queremos seguir. No caso do exemplo de só queremos seguir uma paróquia, uma subscrição, que é o caso prático de um paroquiano, se ele escolher apenas a paróquia dele, a aplicação acaba por funcionar quase como uma aplicação da paróquia. E aquelas pessoas, aqueles utilizadores, vão acabar por seguir só as informações da paróquia e a aplicação vai se adaptar a eles, informando-os só sobre o que lhes interessa da paróquia deles. Portanto, existem várias paróquias que já adotaram o Quírios como aplicação da própria paróquia. Portanto, há paróquias que imprimiram um cartaz e afixaram na entrada da igreja com a indicação para instalarem a aplicação e com isso conseguem acompanhar
os boletins paroquiais, os eventos, as notícias da paróquia, sem terem que estar a investir numa ferramenta destas, portanto, por si só. Portanto, para fazer isto, para ativar a subscrição, para ativar, ou seja, se vocês tiverem acesso ao Kyrios e querem começar também a poder partilhar os vossos conteúdos com a aplicação, portanto, basta aceder à página das configurações do módulo da página da internet e ativar esta opção, partilhar conteúdos. Clicando em gravar, automaticamente começa a aparecer na aplicação a vossa paróquia, a vossa diocese, o vosso grupo, o que seja. Eu vou abrir. Acedendo aqui à página da internet, configurações, abre-se este ecrã e o que é preciso fazer é clicar aqui, partilhar conteúdos e clicar em guardar. Só isto. Portanto, se já estiverem a usar o site através do Kyrios, basta isto. E todos os conteúdos, todas as notícias, todos os eventos que tenham no site que é gerido pelo Kyrios começam a aparecer na aplicação. Se é a primeira vez que estão a fazer isto e não usam o site do Kyrios, então nesse caso tem que, para além disto, preencher o resto das informações. Ou seja, tem que completar o URL, porque é um campo obrigatório, tem que colocar o e-mail da subscrição, que é utilizado na internet, na página da internet, para direcionar os formulários de contacto, os pedidos que há a partir do formulário de contacto. Tem que indicar qual é a secção de notícias onde vão colocar as notícias e depois, opcionalmente, pode indicar quais são os conteúdos da esquerda e quais são os conteúdos da direita que irão surgir também na aplicação. Abrindo esta janela. Portanto, temos que colocar aqui o URL. Se não souberem que coloquem, vou colocar, portanto, como é para a aplicação, não é obrigatório ser nada de especial, podem colocar o nome da vossa paróquia. Sem espaços, sem caracteres especiais, sem pontos. O e-mail, aqui convém colocarem o vosso e-mail da paróquia, da subscrição. Isto é facultativo, na aplicação ainda não está a ser usado, é usado no site. Isto é necessário, portanto, indicar qual é a secção que estão a usar para as notícias e neste caso, todos os conteúdos que são de tipo notícia têm que estar associados a esta secção. Depois podem também associar qual é o conteúdo do ano pastoral, a secção do boletim paroquial, que na aplicação os utilizadores conseguem ler os boletins paroquiais, se forem, por exemplo, em PDF, conseguem abri-los. Qual é o conteúdo de informações? Podem partilhar depois com uma aplicação. Qual é o conteúdo do cartório paroquial, das Eucaristias, das confissões e das visitas aos doentes? E estes conteúdos normalmente são os horários que estão aqui definidos, podem ser partilhados com a aplicação. Portanto, preenchem estas configurações e guardam. Automaticamente, a aplicação vai buscar esta informação. Portanto, as notícias, por exemplo, é a primeira funcionalidade é uma das primeiras funcionalidades que surgiu. E quando entramos na aplicação é para onde somos direcionados. Portanto, somos logo direcionados para as notícias, onde elas surgem ordenadas por data. Podemos filtrá-las por ano e por mês, se quisermos, e se estivermos a acompanhar várias subscrições, como é o caso de estarmos a acompanhar, por exemplo, uma ou duas paróquias, mais um departamento e, por exemplo, a diocese. Aqui acaba por surgir o feed das notícias todas ordenadas por data, com a indicação de qual subscrição se trata. Neste caso, estou a ver aqui notícias da Diocese de Portela e Castelo Branco, são as mais recentes. Clicando numa notícia, ela vai abrir a página de detalhes e podemos fazer scroll com o dedo e consultar a informação toda.
Para adicionarmos então uma notícia, então, eu vou mostrar como é que se faz isso nos conteúdos. Temos que preencher obrigatoriamente o título, o resumo, a secção, a imagem convém, o conteúdo e opcionalmente podemos também definir quando é que o conteúdo vai começar a surgir online ou na aplicação e até quando. Portanto, se nós quisermos, podemos indicar que aquele conteúdo, até pode ser uma notícia sobre um evento que estamos a preparar, só vai para o ar a partir do dia seguinte, em uma hora específica, e fica disponível até 5 dias depois, por exemplo. E a partir daquele momento ele automaticamente sai da aplicação e sai da página da internet, se for o caso. Eu estou aqui na zona dos conteúdos. Eu vou adicionar então um conteúdo. Então, vou colocar aqui um título. Vou pôr aqui informação vídeos. Resumo. Estamos a aprender a utilizar vídeos. A secção, neste caso vou pôr as notícias. No meu caso está associada à secção News. Vou escolher uma imagem. Carregar a imagem. E vou pôr aqui um conteúdo. Podemos copiar do Word, colar aqui. Portanto, e neste lado, podemos indicar a partir de quando é que vai surgir online. Portanto, ele por defeito coloca a partir de agora. Portanto, coloca o dia 2 e a hora 2. E até quando. Poder preencher, não é o caso, vou guardar. Pronto, guardado com sucesso. Isto é aqui o conteúdo. Como eu já o inseri, se tiver as configurações direitas, ele começa já, portanto já fica disponível na aplicação. Para inserir uma notícia, é deste modo. Os eventos também é muito parecido. Também foram uma das primeiras funcionalidades que surgiram. E tal como as notícias, encontram-se ordenados por data, podendo filtrar na mesma por ano e por mês. Se estiverem a acompanhar diversas subscrições, também vão surgir aqui os vários eventos das várias subscrições ao mesmo tempo. Neste caso aqui só estava a seguir a Diocese de Porto Alegre, só aparece a Diocese de Porto Alegre. Então, para adicionar um evento, abrimos aqui o menu página da internet, eventos. Vamos adicionar. Os campos obrigatórios é o título, o resumo, a imagem, como convém, a agenda, com a data de início e data de fim, e o conteúdo. O publicar permite-nos apenas que este evento deixe de aparecer, mesmo que a gente tente consultar a mesa anterior. Adicionar. Vou pôr aqui informação vídeos online. Esta informação apresenta as novidades adquiridos. Portanto, vou escolher aqui também uma imagem como fiz com os conteúdos. Por aqui um conteúdo qualquer. Vou indicar então aqui a data de início, vou dizer que é dia 18 das 17 até às 18 e guardar. Pronto, isto é suficiente para colocar o evento online. A seguir temos os horários das missas. Portanto, a aplicação permite, o utilizador facilmente encontra os horários da missa e mesmo tem ligação com o mapa para abrir a navegação, o GPS, e direcionar a pessoa para aquele local culto, para aquela paróquia. Então,
a pessoa para encontrar os horários das missas na aplicação, ela vai navegando, onde primeiro escolhe a diocese, depois escolhe o arciprestado, no fim escolhe a paróquia. E escolhendo a paróquia vai surgir a informação da paróquia, com a fotografia, caso esteja preenchida, a morada, com aqui esta ligação para abrir a navegação, que é a ligação ao GPS, os contactos, o e-mail da paróquia e os vários locais de culto que possa ter, e com os horários das missas de cada um desses locais de culto que estejam preenchidos no Quírios. Portanto, para fazer esta gestão dos horários no Quírios, tem que, por baixo do vosso nome, clicar na opção Editar Paróquia, caso tenham acesso. Portanto, normalmente é só os párocos que têm acesso a este menu, e vai abrir o separador, vai abrir esta janela com as informações da paróquia. Portanto, onde podemos alterar a morada, o número contribuinte, a designação fiscal. Portanto, a designação fiscal, se não sabem, é para colocarem o nome fiscal da instituição. No caso das paróquias é fábrica da igreja tal, é o número contribuinte, que é o nome que é aceito fiscalmente, os contactos, depois temos aqui os horários. Pronto. E nos horários escolhemos o local culto. Portanto, neste caso, esta paróquia onde eu estou ligado só tem um local culto, que é a paróquia Demo. Normalmente, vocês podem ser os vossos locais de culto todos, portanto, a partir daqui das definições, locais de culto. Portanto, se só surgir um local culto que é a igreja paroquial e tiverem mais locais de culto, como se fosse capelas, ou basílicas, ou o que seja, podem ser eles por aqui. Depois indicam local a local, qual é a periodicidade do horário. Portanto, se for a missa semanal ou domingo, semanal, a hora de início, a hora de fim não é necessário. Os meses, porque há missas que acontecem só em determinados meses, pode não acontecer nos meses de verão, de julho e agosto, então tiram. Os dias da semana, portanto, este caso é semanal e é só ao domingo. Então tiramos os que estão aqui a mais. Se fosse semanal, sábado e domingo, deixavam semanal, sábado e domingo. Okay. Para além disso, também podem ter aqui restrições da data de início e data de fim. Porque temos este caso, que é todos os meses, menos julho e agosto, mas podem ter casos de Eucaristias que são só a partir de determinados períodos. A partir do dia 15 de junho até ao 15 de julho. Então podem colocar aqui e usar estes filtros. Depois indicam se é confissão ou não. Portanto, se for confissão, depois surge na zona das confissões. Se não, surge na zona das missas. E guardam. Preenchem aqui os horários e guardam. Isto é que é suficiente para começar a alimentar os horários das missas. O menu da subscrição, como já tinha falado, cada subscrição pode utilizar a aplicação para si próprio, consegue adaptar a aplicação como se fosse apenas sua, e nesse sentido podem criar o menu à vossa medida. Eu, por exemplo, tenho aqui o exemplo da Diocese de Porto Alegre Castelo Branco. Este é o nome do utilizador que eu estou ligado, só aparece aqui bem-vindo e o vosso nome. A aplicação, se vocês estiverem registrados, sabe quem vocês são. Aqui podem terminar a sessão se quiserem sair e voltar a entrar com outro login. Aqui é Porto Alegre, porque eu estou a seguir esta Diocese, e este é o menu que a Diocese criou para ela. Portanto, este menu pode ser definido por vocês para a vossa subscrição. Pode ser aqui Paróquia Lomar e aparecer aqui as opções que vocês querem para a vossa paróquia. O a seguir permite selecionar mais subscrições para eu poder acompanhar. Neste caso, se estivesse aqui Porto Alegre e tivesse uma paróquia, iria-me aparecer outro elemento aqui com o nome da paróquia que eu carregava na paróquia e abria-me o menu da paróquia.
Portanto, para criarem este menu, existe aqui uma documentação que podem seguir. Portanto, é a documentação que também já foi partilhada nos vários e-mails que enviamos, que vos ajuda a tirar as dúvidas quando estão a utilizar e quando estão a utilizar o sistema. Eu vou abrir aqui o menu. Esta ajuda também está disponível diretamente aqui no Quirios. Portanto, se vocês estiverem aqui e tiverem dúvidas, tem aqui o ponto de interrogação, podem carregar e ele encaminha para a ajuda. Portanto, está aqui a explicar como é que se insere o menu. E todo o resto da documentação, incluindo as novidades da V3. Eu aqui, querendo então criar o meu menu, vou abrir aqui o menu da paróquia. Posso, portanto, se repararem, eu tenho aqui Portela e Castelo Branco e depois tenho estes itens. Estes itens, portanto, notícias e eventos, é a mesma coisa que tem aqui paróquia. Portanto, aqui chama-se paróquia, podia ser notícias e eventos. E depois tem os submenus que vão aparecer dentro desse. Portanto, neste caso tem aqui um para a história, outro para os contactos, outro para os horários. Tenho que ter o cuidado sempre de selecionar aqui se, quando eu carregar naquele item do menu, se eu quero abrir um conteúdo, como é o caso, quero abrir uns detalhes de um conteúdo, que é a história da paróquia, ou se quero abrir, por exemplo, uma listagem. Podia ser uma listagem de uma secção. Portanto, queria mostrar, por exemplo, as notícias. Então, neste caso, em vez de ser um detalhes, vou pôr uma listagem de notícias. Portanto, significa que eu, quando carregasse, neste caso, aqui em notícias, iria abrir todos os conteúdos que estivessem associados a esta secção. Isto vocês podem fazer de acordo com as vossas necessidades. Até podem criar aqui um item no menu, só para uma determinada altura, que é com conteúdos das festas da vossa paróquia, da vossa zona, com conteúdos alusivos àquele evento. E depois de passar esse evento, vão aqui ao menu e tiram isso e deixam de aparecer, e depois voltam a criar para o ano. Portanto, para que seja de facto dinâmico e simples. Portanto, neste caso aqui, no exemplo, temos o primeiro item, que é o quem somos, e vai para um conteúdo, que é quem somos, neste caso são detalhes. Temos outro que é valências, e que vai também para um conteúdo. Depois temos o caso das notícias, que vai para uma secção, e é uma listagem de conteúdos. E depois cada conteúdo tem o seu detalhe. Portanto, temos aqui só alguns exemplos de conteúdos deste menu específico. Portanto, que neste caso da Diocese de Porto Alegre, portanto, temos ali os contactos e temos um conteúdo da apresentação da Esperança dos Pobres. Podem publicar, portanto, apenas alguns podem publicar conteúdos relativos ao ano pastoral, o boletim paroquial com possibilidade de leitura de PDF diretamente para lá. Portanto, existem várias paróquias que utilizam a aplicação e o site para partilhar os boletins paroquiais. Podem publicar as informações, os horários, portanto, aqueles que nós vimos do cartório paroquial, confissões, eucaristias, visitas aos doentes, os conteúdos que quiserem e os contactos. Isto era toda a parte da comunicação. Agora, em termos de gestão para a paróquia propriamente dita, neste momento está disponível também um módulo da catequese que permite, portanto, este sim foi a primeira grande funcionalidade que surgiu, e tem acesso apenas aos seus grupos, em que o mesmo está como catequista, portanto, não tendo hipótese de aceder aos outros grupos. Tem os contactos dos vários catequistas do grupo, porque às vezes pode precisar de contactar um colega e a partir da aplicação consegue ter acesso a essa informação. Tem também a lista de detalhes dos dados dos catequizandos e pode também aceder às sessões
com acesso à listagem de todas elas, podendo editar e adicionar novas. Mas antes de começarem a usar a aplicação, é preciso que os coordenadores da catequese acedam ao Quírios e que criem os respectivos grupos. Portanto, depois de criar os grupos, onde se indica quais são os catequistas de cada grupo, é que os catequistas podem usar a aplicação para aceder aos seus grupos. Portanto, a criação dos grupos da catequese é onde indicamos então os catequistas, os catequizandos, e deverá ser realizado diretamente no Quírios. Portanto, isso é uma função que não está disponível na aplicação. Tem que aceder diretamente também no catequese, que se encontra no arquivo. É aqui também que se podem encontrar os documentos para a impressão, bem como os documentos individuais e a funcionar para realizar os pedidos de transferência. Pode também, de igual forma, ser gerida aqui toda a informação que é possível gerir na aplicação, se bem que a aplicação acaba por ser muito mais intuitiva e muito mais rápida. Eu vou editar aqui um grupo, porque a hora já vai longa. Portanto, eu tenho aqui a constituição do grupo de catequese, tenho aqui a indicação se é para adulto ou não, qual é a descrição, qual é o ano, qual é a data de início, o dia da semana. Os catequistas estão atribuídos, posso adicionar mais, portanto não está limitado a 1, nem a 2, pode ter quantos for. Os catequizandos, de igual forma, podemos adicionar quantos quisermos. Para cada catequizante definimos qual é o encarregado de educação, podemos colocar umas observações e a data de inscrição. Temos acesso às sessões, podemos adicionar novas, podemos registrar transferências, pedidos de transferência para outros centros de educação cristã e podemos consultar os documentos individuais de cada miúdo, em relação à inscrição, ao histórico e à folha de presenças e às transferências, caso existam. Pois aqui também que no final do ano fazemos a passagem de ano e finalizamos o processo. Então, aqui ao finalizar a passagem de ano, passa o resumo da catequese diretamente para a ficha individual de cada um dos catequizantes para não ter que ser necessário consultar a catequese. Portanto, ou seja, passa o número de presenças, o número de faltas, para cada registro de ficha individual de cada um deles. Portanto, na aplicação, quando abrimos um grupo, temos acesso às informações principais do grupo, portanto, qual é a sala, qual é a descrição, qual é o ano, qual é o ano pastoral, o ano letivo, qual é o dia da semana, a hora de início, a hora de fim, e quais são os catequistas. Clicando num dos catequistas, pressionando num dos catequistas, temos acesso à ficha do catequista, onde temos o nome, uma fotografia, se estiver preenchida, e depois os dados de contacto, telefone, telemóvel e e-mail. E os telefones e o e-mail, portanto, nós podemos clicar em cima deles, portanto, no caso dos telefones, clicamos e ele vai para a aplicação de fazer chamada de telefone e o e-mail vai para o cliente de e-mail para enviar logo o e-mail para a pessoa. Os catequizandos, clicando nos catequizandos, temos acesso a todos os meninos que estão associados àquele grupo, aparece logo a listagem de todos eles, ordenados por nome, com a fotografia caso esteja preenchido. Portanto, isto permite, de uma forma simples, fazer a chamada, por exemplo, ou, olhando para os meninos, identificar quem é. E abrindo cada um deles, temos acesso aqui a um conjunto de informação importante. Portanto, não é toda a informação que pode existir no Quírios, mas é a informação importante para o catequista. Portanto, temos a fotografia, temos o nome. Depois, abrindo cada um dos separadores, portanto, temos aqui nas informações do aluno, temos a morada, os contactos, a data de nascimento e a data de batismo. Depois temos os contactos do pai, os contactos da mãe, os contactos do encarregado de educação, porque pode não ser nem o pai nem a mãe. O resumo das festas e as datas em que teve as festas. E o resumo da catequese, portanto, onde surgem todos os anos em que já frequentou a catequese, com o resumo das presenças e das faltas que estão inseridas no sistema. Indo para as sessões, estando no grupo, indo para as sessões, temos acesso a todas as sessões que foram realizadas naquele grupo, com a indicação do número de presenças.
Podemos clicar numa sessão e vai-nos surgir o resumo, ou podemos clicar em adicionar e permite-nos inserir uma nova sessão em que selecionamos a data, colocamos o sumário e as presenças automaticamente estão todas marcadas como presentes. Portanto, só temos que remover as que não estão presentes e clicamos em guardar. Portanto, o processo é simples, é muito rápido e acaba por ser muito mais prático do que estar a usar as folhas. Como viram, aqui tem toda a informação que os catequistas necessitam no momento. Portanto, mesmo se precisarem contactar algum pai, porque alguma criança se magoou, está doente, qualquer situação, tem essa informação toda aqui disponível.